Amém. Ainda de pé, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Você vai para o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Eu vou contar 3 e nós vamos ler todos juntos, tudo bem? 1, 2, 3. Jesus chorou. Mantenha a sua Bíblia aberta. Feche os teus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nesta manhã, o que nós te pedimos é que mais uma vez o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Que as sagradas escrituras sejam reveladas a nós pelo teu Espírito Santo, e que possamos encontrar nelas riquezas profundas que vão fazer toda a diferença na nossa maneira de viver. Então, Deus, fala conosco, como o Senhor tem sempre falado. E que, mais uma vez, eu faço a minha oração pessoal, que enquanto eu estiver falando, o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A igreja, por favor, se assente. Jesus chorou é o versículo mais curto e também o mais profundo das Escrituras. É uma declaração que está dentro de um contexto tão conhecido, porque Lázaro estava doente. Depois Lázaro morreu, ele foi sepultado, e já chegando ao 4º dia em que estava sepultado, Jesus chegou e esteve com aquela família, a família de Lázaro. E ele encontra Maria, ele encontra Marta, encontra outros judeus. E quando ele chega naquele momento, ele realmente, ele se derrama em lágrimas. Existem historiadores que usam exatamente essa palavra que descrevia, em certo sentido, que Jesus, ele rompeu em lágrimas. Alguns que olhavam, alguns judeus, ao ver Jesus chorando, eles diziam: olha, como ele amava Lázaro. Outros questionavam: mas se ele curou cegos, se ele fez tantos milagres, por que ele não curou o seu amigo? Porque ele tinha poder para fazê-lo. Mas a verdade é que o choro de Jesus, as lágrimas, quando ele rompia em lágrimas, a verdade é que não era um choro de um profissional, não era um choro de, por exemplo, as carpideiras. Não sei quantos dos senhores já ouviram esse termo, mas as carpideiras eram mulheres que eram contratadas especificamente para chorar nos velórios. Era a profissão. Então elas chegavam e elas eram contratadas para chorar, e elas ficavam em torno daquele que estava sendo velado, justamente para poder chorar. O choro de Jesus não era como o choro das carpideiras. O choro de Jesus estava cheio de amor. O choro de Jesus estava cheio de afeto. O
O choro de Jesus estava assim, cheio de consideração pelo seu amigo Lázaro. Quando a gente pensa, por exemplo, nas carpideiras, Jeremias vai dar uma referência dessa. Capítulo 9 de Jeremias, versículos 17 a 18, vai dizer assim: diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas, venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas fluam das nossas pálpebras. Então, Deus usa o profeta justamente para que diante do pecado, diante da apostasia, diante da maldade do povo de Israel, em desobediência, em distanciamento dele, do próprio Deus, e diante daquilo que era já um decreto de destruição, de invasão de Jerusalém, a destruição, o povo que seria levado cativo. Então, profeticamente, Deus chama Jeremias e ele fala: olha, podem já chamar, chame as carpideiras, chame as pranteadoras, as lamentadoras, para que elas chorem e lamentem por aquilo que está acontecendo com vocês, e elas vão chorar até que vocês sejam também sensibilizados. O choro de Jesus não foi como esse choro, havia algo mais. Só que o choro de Jesus nos revelou algumas coisas, e eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, é que o choro de Jesus revelou a sua humanidade, porque Jesus passou por todas as experiências de nossa existência. Jesus, ele sabe como nós nos sentimos. Jesus, por ser Deus homem e perfeito, ele experimentou tudo, mas só que de uma maneira muito mais profunda. Filipenses vai dizer assim: Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo a que devia ser usado como vantagem. Então ele se esvazia, ele abre mão, embora sendo Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando as Escrituras vão ressaltar a humanidade de Jesus, e o choro dele revela essa humanidade, embora fosse Deus, ele estava ali também sofrendo como um ser humano. Isaías 53:3 vai dizer: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Então, essa declaração tão pequena, tão curta de João 11:35, embora seja tão pequena, tão curta, mas é tão profunda, porque quando Jesus chora, ele revela toda a sua humanidade. Embora sendo Deus, estava lá, participando do sofrimento humano. Mas não somente isso, o choro de Jesus também revelou a sua compaixão. Jesus, ele tornou-se o nosso sumo sacerdote misericordioso. Quando olha-se para Jesus chorando, além de contemplar a sua humanidade, contempla-se também a sua compaixão. Porque olha só o que diz Hebreus: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza o que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Então, olhar para Jesus chorando é olhar para esse sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece do nosso sofrimento, que não se aproxima simplesmente por um protocolo, mas ele se aproxima do nosso sofrimento, da dor, e ele chora, e quando chora, revela-se a sua compaixão. Como todos nós, sofreu, embora sem pecado. Então, ele sabe exatamente o que sentimos, e porque ele sabe, a palavra vem dizer, então nós nos aproximamos desse trono, do trono da graça, com toda a confiança. Por quê? Porque tudo o que nós passamos, tudo o que nós vivenciamos, todas as nossas experiências, todas as nossas lutas, todas as nossas provações, privações, aflições, todas as nossas lágrimas, ele sabe, ele entende, e a palavra vai dizer então, aproxime-se do trono, aproxime-se dele com confiança, a fim de que você o que? Receba misericórdia, a fim de que você encontre graça e seja ajudado no tempo oportuno, na hora certa, na hora da necessidade. Mas o choro de Jesus também revelou a tragédia do pecado. O choro de Jesus não revelou apenas a sua humanidade, o choro de Jesus não revelou apenas a sua compaixão, mas o choro de Jesus também revelou a tragédia do pecado, mas também a glória do céu. Olhar para Jesus chorando é ver que de fato ele está diante da tragédia do pecado. Porque depois da queda, viver de alguma forma é sofrer. Quando o pecado entrou no mundo, com ele entrou a morte. Então, Jesus chegar naquele lugar onde o seu amigo Lázaro estava morto e sepultado já fazia 4 dias, e Jesus chora por ver todo aquele sofrimento, Jesus chora por ver toda aquela situação, ele está lá, diante da tragédia, da consequência, do pecado, este mal que entrou na humanidade. Mas não somente isso, mas também o choro de Jesus revela a glória do céu. Sabe, um dos comentaristas que eu li, ele me fez refletir, fazendo uma indagação, dizendo assim: quem sabe o choro de Jesus não era por chamar seu amigo de volta do céu para um mundo perverso, onde ele iria morrer novamente. Quem sabe não foi aquele conflito de alma, porque Jesus, homem e Deus, o texto que lemos lá em Filipenses diz que, embora sendo Deus, ele abriu mão, ele se esvaziou e ele tomou forma humana. Então ele estava na glória com o Pai. Então ele sabia muito bem o que era a realidade da eternidade, da glória, do céu. E estar diante da possibilidade de ressuscitar seu amigo, talvez. O texto não diz, a Bíblia não afirma, mas é possível conjecturar, é possível imaginar. Talvez as lágrimas de Jesus revelassem quão difícil seria tirar o seu amigo do céu e trazê-lo de volta para um mundo perverso. E saber
que poderia durar uma semana, um mês, 5 anos, 10 anos, mas Lázaro morreria novamente. Sabe, o choro de Jesus não foi apenas para revelar a sua humanidade, não foi apenas para nos revelar a sua compaixão, tampouco foi só para revelar a tragédia do pecado e também a glória do céu. Mas o choro de Jesus, ele transformou-se em uma promessa para mim e para você. Sabe, eu disse no começo que essa palavra, essa declaração, Jesus chorou. Existem historiadores que usam exatamente que Jesus rompeu em lágrimas. E as lágrimas que Jesus derramou tem um sentido profético para mim e para você. Olhar para Jesus chorando e derramando lágrimas é enxergar uma promessa. Como assim, pastor? Sim. Sabe, por causa das lágrimas de Jesus derramadas, as nossas serão enxugadas. Eu quero que você guarde isso. Por causa das lágrimas de Jesus derramadas, as nossas serão enxugadas. Você pode repetir isso comigo, por favor? Por causa das lágrimas de Jesus derramadas, as nossas serão enxugadas. Somente os homens declarando isso. Por causa das lágrimas de Jesus derramadas, as nossas serão enxugadas. Somente as mulheres, por causa das lágrimas de Jesus derramadas, as nossas serão enxugadas. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 25:8. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Apocalipse 7:17 ainda vai dizer: pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará, ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Então, olhar para Jesus chorando, rompendo em lágrimas, derramando lágrimas, é olhar para também uma confirmação de uma promessa. Se ele chorou, por que chorou? Se ele derramou lágrimas, por que derramou lágrimas? Ele derramou lágrimas para que a minha fosse enxugada. Ele chorou para que ele pudesse transformar o meu choro em festa, em expressão de alegria, apesar das circunstâncias. Como pastor, aquele que sofreu, aquele que derramou lágrimas, aquele que chorou, o fez para que pudesse dar a mim e a você alívio, enxugar lágrimas. Então, Jesus é este sacerdote, este sumo sacerdote, que entra no céu. E quando ele entra lá, ele entra sabendo, conhecendo, entendendo as nossas fraquezas, o nosso pesar. Porque esse sumo sacerdote enfrentou as mesmas tentações que todos nós, em nada pecou. E como lemos há pouco, para nós vale a pena nos aproximar. Para quê? Para encontrarmos graça, favor e ajuda. Nós encontramos tudo nele, na hora que for preciso. Eu encontro tudo nele, na hora que for preciso. Você encontra tudo nele,
na hora que for preciso. É o trono do favor, é o trono da ajuda, é o trono da misericórdia, não é o trono da condenação, não é o trono da cobrança, não é o trono da punição, não, é o trono da misericórdia, é o trono do acolhimento, é o trono do abraço, é o trono daquele que conhece e sabe as nossas fraquezas. Ele fez isso, ele padeceu, ele sofreu, ele chorou, ele se humilhou, ele se esvaziou, para que a gente pudesse ter aquilo que nós não tínhamos condições de adquirir, de conquistar. Não. A Bíblia vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Que coisa poderosa. Rico, cheio do favor do Senhor, perdoado, redimido, abençoado por Deus o Pai em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso era impossível para mim, era impossível para você. Mas quando a gente olha para esse trono que expressa graça, quando a gente olha para esse sumo sacerdote, para o Senhor Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele fez justamente isso, Ele se entregou, Ele se fez pobre, Ele se esvaziou, Ele chegou perto, Ele vivenciou todos os nossos sofrimentos, todas as nossas perdas, Ele vivenciou tudo isso, para quê? Para que nós nos tornássemos ricos. Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ele se fez maldito para que você se tornasse um bendito. Ele se tornou um amaldiçoado para que eu e você nos tornássemos abençoados. Aleluia! Aleluia! Então olhar para Jesus chorando é olhar para alguém que se aproxima, para que fosse nos revelado o céu na terra, a bondade, a graça, a misericórdia, o favor no sofrimento, no pesar, no lamento. A Bíblia ainda vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui está mais uma revelação do porquê ele se submeteu a isso, do porquê ele experimentou tudo isso, do porquê ele sentiu tudo isso, do porquê ele aceitou tudo isso. Porque havia um propósito. Havia um propósito de redenção, havia um propósito de libertação, havia um propósito de perdão, havia um propósito de reconciliação, havia um propósito de cura. Então olhar para Jesus: mas por que sofrer tanto? Por que padecer tanto? Por que ser tão maltratado? Por que morrer esse tipo de morte? Era para que eu e você fôssemos curados, sarados, libertos do poder predominante do pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida plena, vida abundante. Foi por isso. A Bíblia ainda vai dizer: Ele mesmo, lá em 1 Pedro 2:24, Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Lá no madeiro, ele morreu. Ele morreu. Sabe para quê? Para que, quando nós nos identificássemos com Ele na sua morte, também fôssemos identificados com Ele na sua ressurreição. Então, Ele morre a morte que nós seríamos incapazes de morrer, para que pudesse nos dar a vida que seríamos incapazes de viver. Jesus morreu, a sua morte, a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Viver a sua vida. Então, Jesus chorou. Um texto tão pequeno, mas tão profundo. Porque nele vemos a humanidade, a compaixão, a tragédia do pecado, a glória do céu. No choro, nas lágrimas de Jesus, encontramos a promessa que Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. E quando olhamos para o seu sacrifício, nós entendemos. Ele fez tudo isso, porque nós seríamos incapazes de fazer, para nos salvar a nós mesmos. E quando Ele fez, então, nós fomos alcançados por sua graça. Amém, queridos? Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Está aqui nesta manhã aquele que conhece tudo a teu respeito. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como que você está emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu não sei se você está vivendo a melhor fase da sua vida, ou talvez uma das mais difíceis fases da tua história. Eu só sei de uma coisa: a Bíblia diz que nós temos este sumo sacerdote, que como nós, ele sofreu tudo, foi tentado em tudo, mas em nada pecou. E porque ele nos conhece, e conhece todas essas vivências e experiências humanas, nós podemos nos aproximar com confiança. Com confiança. E o que é que nós vamos encontrar? Favor, ajuda, graça, na hora que precisa. Tem alguém aqui que precisa de favor de Deus? Eu preciso. Tem alguém aqui que precisa de ajuda do alto? Eu preciso. Tem alguém aqui que precisa de graça de Deus? Eu preciso. Então eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão na direção do teu coração e faça a tua oração nessa hora. E apresente diante dele a tua causa, a tua necessidade. Fale para ele. Se está doendo, fale sobre a tua dor. Se é regozijo, se é alegria, fale para ele. Jesus chorou. Ele está perto, ele está próximo, ele entende, ele compreende. Talvez o seu pai e a sua mãe
não te compreendam, mas Ele te compreende. Talvez os teus filhos não te compreendem, seus amigos, talvez aqueles mais perto, que deveriam entender e compreender você, eles não conseguem, mas Jesus sim. E Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui. Ele não veio como um profissional. Ele não veio simplesmente para lamentar até que todos os demais lamentem de igual forma. Não. Ele vem com compaixão, com graça, com favor, com ajuda. Ele vem te conhecendo. Então vale a pena derramar o seu coração diante dele. Em nome de Jesus.